O que acontece com a pessoa durante e depois do desprendimento da alma por ocasião da morte do corpo físico, por ocasião da morte? A pessoa sofre, a pessoa sente dor. Outra coisa, esse processo é igual para todo mundo? Tudo isso você vai saber daqui a pouco. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Nós estamos fazendo uma série de reflexões em torno do fenômeno morte e, particularmente, estamos falando a respeito de a passagem. Que é a passagem? É a transferência da pessoa, do eu, do espírito, da alma, tudo isso, a pessoa, o eu, o espírito, a alma, do mundo corporal para o mundo espiritual por ocasião da morte. E no vídeo de hoje, você vai ficar sabendo como ocorre o desprendimento da alma. Mas, como é que você sabe disso? Você poderia perguntar. É que existe, assim como existe a química, a física, a biologia, que são ciências que tratam da matéria, existe também uma ciência da alma, do espírito. Eu não entendi. Ciência esta que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esta ciência é deduzida do ensinamento dos benfeitores espirituais e da descrição que aqueles que já passaram para o outro lado da vida fazem. Muito interessante. Allan Kardec fez uma espécie de entrevista com as pessoas, os indivíduos que já passaram para o outro lado da vida. Ele fez essa entrevista através de médiums. Desse conjunto de entrevistas que ele fez durante um bom tempo, ele colheu 65 e os colocou em um livro. O livro chamado O Céu e o Inferno. O quê? Repita! Ele colheu 65 e os colocou em um livro. O livro chamado O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, na segunda parte. Essas 65 entrevistas, ele classificou em categorias. Em categorias. Quais são essas categorias? Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Dentre os conhecimentos que esta ciência, a ciência da alma, nos revela e que é fundamental para compreendermos, para sabermos o que ocorre com a pessoa por ocasião da morte, é o conhecimento do perispírito. Perispírito. Perispírito, o que é isto? Eu não faço ideia. Semeia-se corpo animal
ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Paulo, 1 Coríntios 15, 44. No ser humano encarnado, na pessoa, na criatura humana encarnada, como eu, você, existem, ou melhor, estão presentes 3 elementos essenciais, que são o corpo físico, a alma ou espírito, e um terceiro elemento essencial, o perispírito. Perispírito. O que é o perispírito? É o corpo espiritual, o corpo do espírito, da alma. Esse que não morre. O que morre é o corpo físico. O perispírito e o espírito continuam vivendo eternamente, continuam vivendo. Esse corpo espiritual, nós o ouvimos pela primeira vez, ouvimos e lemos pela primeira vez em Paulo, no próprio Paulo, Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios. Corpo espiritual. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, o corpo da alma, o corpo do espírito. Quando ocorre a morte, o que é destruído, o que morre de fato, é o corpo físico que se transforma, os elementos são devolvidos à natureza e a alma permanece vivendo. Quem sofre, chora, mesmo no corpo físico, quem sofre, chora, se emociona, sente raiva, tudo mais, é o espírito, é a alma, não é o corpo. Tanto é assim que depois da morte, o espírito ou a alma continua sofrendo, muitas vezes sofrendo, sentindo, se emocionando, chorando, gritando, sorrindo. Tudo isso, se fosse do corpo, morreria tudo com o corpo. No entanto, não é assim. Como é que é? É fato. Ocorreu a morte. Consequentemente, ocorre o desprendimento do perispírito, ou corpo espiritual. A pergunta é: esse desprendimento causa dor? Resposta: depende. Cada caso é um caso. As situações variam infinitamente. Há uma gama enorme de situações, dependendo de cada pessoa. Porque não existem 2 desprendimentos, 2 desencarnações exatamente iguais. Por isso, cada caso é um caso. Sabia que ia dizer isso. Allan Kardec fez um estudo, e isso está no livro O Céu e o Inferno. Allan Kardec estabeleceu 4, isso para fins didáticos, estabeleceu 4 situações extremas. Nós vamos ver cada uma dessas situações extremas. Primeira situação: se no momento da morte o desprendimento fosse completo, a alma não sentiria absolutamente nada. Segunda, se no momento da morte o grau de ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual estiver no auge de sua força, a ruptura das ligações vão causar na alma, vão produzir na alma uma sensação dolorosa. Terceira,
Se a coesão for fraca, o desprendimento é fácil e não causa dor. Quarta, se o corpo físico entra em decomposição e ainda existem muitos pontos de ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Coisa horrível, olha que coisa horrível. A alma ressente todos os efeitos dessa decomposição. O resumo da ópera é o seguinte: a duração e a intensidade do sofrimento da alma no processo de desligamento vai depender da força de coesão entre o corpo espiritual e o corpo físico. Desse modo, tudo o que se puder fazer para atenuar essa força e acelerar o processo de desligamento vai tornar a passagem menos dolorosa. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima.